Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma videoaula sobre química. Hoje vamos falar de bioquímica, né? Vamos falar um pouco sobre as proteínas. As proteínas que são as principais moléculas são as principais moléculas construtoras dos seres vivos. Elas são macromoléculas orgânicas formadas por longas cadeias de aminoácidos. E elas estão presentes em todos os seres vivos e são fundamentais para que os processos metabólicos das células aconteçam normalmente. Elas apresentam as mais diversas funções, como a replicação do DNA, respostas a estímulos, transporte de moléculas, síntese de substâncias e catálise de reações químicas. As proteínas, elas são, como eu disse, macromoléculas orgânicas compostas por um conjunto de aminoácidos unidos entre si através de ligações peptídicas. E podemos ver aqui nessa outra folha, né, como eu disse para você, que elas são macromoléculas orgânicas, são formadas pelo encadeamento de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. E uma das suas principais funções, algumas de suas funções, uma delas é a estrutura de tecidos dos órgãos, né? Elas são responsáveis pela estrutura de tecido e os órgãos, né? Elas também são responsáveis pelas produções de anticorpos, né, pelo nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Então são importantíssimas as proteínas. As proteínas também, elas são responsáveis pelo transporte de substâncias na membrana celular. E além de transportar gases, né, como na hemoglobina. E também são responsáveis pela produção de hormônios na regulação do nosso metabolismo, né? Além de serem enzimáticas, né? Que elas funcionam como eu posso dizer para vocês, na catalisação das reações, né? Além da movimentação dos músculos, como a actina e a miosina. As proteínas são fundamentais para o desenvolvimento e o desenvolvimento do ser humano, né? Do ser vivo. Aqui podemos ver que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, né? Os aminoácidos que são os monômeros, né? Para formar as proteínas, né? E desses 20 tipos de aminoácido, 9 tipos são aminoácidos essenciais. E 11 tipos são considerados aminoácidos não essenciais. E você deve estar se perguntando agora, por que aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais? Né? Aqui os não essenciais também você pode encontrar na literatura como descrito como os aminoácidos naturais. Né? Os aminoácidos essenciais, esses 9 tipos que eu falei para você, são aminoácidos que não são produzidos pelo organismo. Né? Eles são obtidos através da alimentação. Então por isso que eles são considerados essenciais, esses aqui. Por quê? Porque a gente não produz ele no nosso organismo. A gente tem que obter ele através da alimentação. Então a gente ingere alimentos que contenham esses aminoácidos para poder contribuir com o desenvolvimento do ser vivo, né? Então, tipo assim, esses 9 tipos são essenciais. Já os não essenciais, os considerados aminoácidos naturais, né? Esses 11 tipos são aminoácidos produzidos pelo organismo. Então, por isso que eles são considerados não essenciais, porque o nosso corpo produz esses aminoácidos, né? Esses 11 tipos de aminoácidos. E os essenciais são esses 9 tipos. E toda a combinação desses 20 tipos de aminoácidos diferentes, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, uma molécula de aminoácido, elas formam as proteínas, como vocês podem ver. Agora, nós vamos falar dos aminoácidos, que são fundamentais para a formação das proteínas. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz um esqueminha para a gente falar dos aminoácidos, né? Então, um aminoácido, ele é constituído por um carbono central, esse aqui que eu estou riscando para vocês, como vocês podem ver. Um outro carbono, né? Que está ligado a um oxigênio aqui e um outro oxigênio aqui. Não podemos esquecer do hidrogênio lá em cima também.
mais um hidrogênio aqui em cima desse outro carbono alfa, o carbono central. E quem que tá ligando aqui esse outro carbono central? É claro, nosso nitrogênio ligado a dois hidrogênios que vão formar o nosso grupo amino. Então, todo carbono é constituído por um nitrogênio, 2 carbonos e 4 hidrogênios, mais 2 oxigênios e um contendo uma ligação dupla. E por que que se chama aminoácidos? Como vocês podem ver, aqui nós temos o grupo carboxílico, ácido carboxílico, né? Um carbono com uma dupla O ligado mais a um oxigênio. E aqui nós temos um grupo amina. Então, todo aminoácido tem um grupo amina e um grupo carboxílico. Juntando isso, vai ficar amino do grupo amina e ácido do ácido carboxílico. Por isso que se chama aminoácido. Aqui o grupo carboxila, né, como vocês podem ver, e aqui nós temos o grupo amino formando um aminoácido. O que diferencia um aminoácido de outro aminoácido? São os radicais que estão ligados ao carbono central. Se vocês reparem também que o carbono central é ligado a 4 grupos diferentes. Aquele é ligado a hidrogênio, aquele é ligado ao grupo amina, ele é ligado também ao ácido carboxílico e um radical. Então ele é um carbono quiral, né? Ligado a 4 grupos diferentes. Então esse aqui nós vamos chamar de aminoácido 1, nosso primeiro aminoácido. Aí podemos ver que nós temos outro aminoácido aqui embaixo, aqui do lado. Aqui então seria nosso aminoácido 2, nosso segundo aminoácido. Então vamos colocar o nitrogênio, o carbono central, o carbono do ácido carboxílico, aí o oxigênio aqui, vamos ligar os hidrogênios, que não podem faltar na nossa cadeia, e vamos ligar um outro radical que tem nesse carbono. Aqui, nesse primeiro carbono é um radical, esse outro aminoácido tem outro radical. E vamos unir, né? Vai acontecer uma ligação, uma interação entre esses dois aminoácidos, né? E eles vão formar esse composto aqui, que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, a junção ocorreu por causa de uma ligação peptídica, que é essa ligação aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui ocorreu a ligação peptídica, né? Olha lá em cima lá. O que aconteceu? Quem saiu, quem entrou, como é que eles se ligaram? Vamos lá. Então nós continuamos com os nossos 2 hidrogênios aqui ligados ao grupo amina, certo? Que é o nitrogênio. Continuamos com o nosso carbono central ligado a um hidrogênio mais o radical desse aminoácido. Mas algumas coisas mudaram, né? A gente continuamos com outro carbono. Continuamos com essa ligação dupla O do oxigênio. Esse carbono do aminoácido 1 se ligando ao nitrogênio do aminoácido 2. Aqui o hidrogênio. Aqui o carbono central do aminoácido 2. Aqui mais o radical do aminoácido 2. Mais um carbono. Mais um oxigênio. Mais um hidrogênio. Mais um oxigênio. Aqui, se vocês repararem, né? É um dipeptídico, dipeptídico, né? Onde aqueles 2 aminoácidos de cima, né? Esses 2 aminoácidos, eles se ligaram, né? Formando uma nova molécula, e essas ligações vão estar formando a nossa proteína, né? Essas interações de ligações peptídicas, né? Cada aminoácido vai fazendo uma ligação peptídica para se formar uma proteína. E eles liberam o quê? Um oxigênio ligado a 2 hidrogênio é uma molécula de água. Isso mesmo, né? Ele liberou a água, né? Então, quem perdeu o quê? Esse carbono do aminoácido 1 perdeu aquele oxigênio e aquele hidrogênio lá de cima. Esses 2 aqui saíram. Então, o aminoácido 1 perdeu, né? O ácido carboxílico perdeu um oxigênio e um carbono. E esse grupo amina do carbono 2, né? Que se ligou ao grupo carboxílico do aminoácido 1, né? Liberou mais um hidrogênio. Então,
esse grupo amina perdeu esse hidrogênio, como vocês podem ver que já não está mais aqui. E esse grupo carboxílico perdeu esse oxigênio e esse outro hidrogênio, pode ver que não está, né? Formando a ligação peptídica aqui. E esses que eles perderam formaram uma água, como vocês podem ver aqui. E vamos falar um pouco das formas estruturais das proteínas, né? Temos na proteína primária, a estrutura primária, nas proteínas a estrutura primária, que é uma cadeia formada por ligações de aminoácido. A estrutura secundária, que é formada pela ligação de hidrogênio no grupo NH de um com o grupo COO de outro. Um exemplo é o colágeno. A terciária, que é o resultado da dobra da estrutura primária sobre si, mediadas por pontes de enxofre. Exemplo é a miglobina. E a estrutura quaternária da proteína é a união de várias estruturas terciárias. Um exemplo é a hemoglobina. Agora eu vou dar um exemplo para vocês das estruturas, para vocês visualizarem melhor, certo? Aqui nós temos a estrutura primária de um aminoácido. Como eu disse para vocês, a estrutura primária do aminoácido é uma sequência linear, né? Ela é reta, uma sequência linear, sem ramificação nenhuma. Isso aqui seria a estrutura primária de um aminoácido, ficaria formada por ligações de aminoácido. Como que se forma a estrutura secundária, né? É o prolongamento de uma estrutura primária. À medida que a cadeia peptídica aumenta, uma parte do aminoácido interage com o outro em pontos centrais dessa estrutura, que podem acontecer duas formas. Uma é de forma de folha e outra é em forma de hélice, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Tá em forma de hélice, tá vendo? Já não tá mais linear, então aqui seria a estrutura secundária. E como é que é formada a estrutura terciária, professor? A estrutura terciária era formada quando duas estruturas secundárias, né? Temos uma aqui e depois vamos formar outra estrutura secundária. Temos outra aqui, né? Quando duas estruturas interagem entre si, elas interagem entre si por meio de seus resíduos, os átomos de enxofre, oxigênio ou hidrogênio, através de forças de repulsão ou atração, pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals. Então, elas vão se juntando assim, mais ou menos, para formar a terciária. Então, aqui temos a estrutura terciária. E professor, e a estrutura quaternária? O senhor não falou da estrutura quaternária. A estrutura quaternária nada mais é do que a junção, né, de duas ou mais estruturas terciárias. A presença de duas ou mais cadeias peptídicas separadas, formando um arranjo oligomérico que se relaciona por meio de diversas interações, como na terceira. Interações de repulsão e atração, ou Van der Waals, ponte de hidrogênio. Então, tipo assim, duas estruturas terciárias juntas formam, ou mais, né? Duas ou mais formam uma estrutura quaternária, que seria a nossa proteína. Espero que vocês tenham gostado, né? O tempo é curto um pouco, gostaria de apresentar mais coisas para vocês, né? Mas espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, meus queridos.